Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Tech é Top Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, saúde, com um bate-papo muito leve, com duas pessoas maravilhosas que vão tocar no quesito importante, que é a sua saúde. O quanto o cuidado com a sua saúde, o cuidado com a sua vida, tanto na alimentação quanto no esporte, podem ajudar você a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais produtiva. E para me ajudar com esse bate-papo incrível, que vai falar sobre produtividade, vai fazer você sair do sofá, sair da zona de conforto e arrumar um espaço nessa agenda, que eu sei que não é fácil, né? No mundo que a gente vive hoje é tudo muito acelerado, então a gente precisa ter conseguir colocar-nos nós mesmos na nossa agenda. Eu queria chamar aqui, e vou apresentar os convidados, a Lorena Lima Amato. Ela é formada pela Universidade Federal de Goiás, UFG, em 2009. Fez residência na Unifesp em clínica médica e especialização de endocrinologia na Faculdade de Medicina da USP, né? Não é isso, doutora? Sim. É isso, né? Fez estágio, eu tenho que falar isso, né? Na Harvard Medical School, em Massachusetts. Teve uma passagem legal atendendo a Força Aérea também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para fazer o contraponto da nossa especialista em endocrinologia, a doutora Lorena, que dispôs do seu tempo de estar aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço. A gente tem a presença do Danilo Oliveira. O Danilo, que ele é formado pela Uniítalo em 2015 em Educação Física e agora está concluindo Nutrição na FMU. O Danilo fez parte do departamento técnico de uma grande academia. A gente vai explorar um pouquinho isso durante o episódio, né? Você ajudou a montar os programas de treinamento, etc. E hoje é especialista e dá treinamentos, né, com a sua assessoria esportiva nos principais bairros de São Paulo, né? Exatamente. É isso aí. Legal, legal. Muito bom, muito bacana. Então, eu queria começar um pouquinho, até para quebrar esse gelo, né, para vocês ficarem mais tranquilos. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal sobre vocês. Para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco vocês. Começando pela Lorena, pelas meninas. Por favor. Lorena, você, como foi a sua... Assim, me conta um pouco como foi a sua história. Acho que você é nascida em Goiânia, claro, Sim, né? sim. É uma cidade maravilhosa e para fazer esporte, então, nem se fala. A corrida lá é muito legal. Mas conta para mim como foi a sua história na sua infância e por que você decidiu ir para essa área de humanas, especificamente? Eu decidi... Ninguém na minha família é médico. Eu Olha, decidi que com legal. 11 anos de idade. Porque, enfim, eu gostava. Decidi com 11 anos e por aí foi. Eu vi que eu não ia conseguir ser astronauta, né? Aí eu falei que estava mais difícil. Aí eu resolvi ser médica, que tá mais fácil. Acho que o Elon Musk vai abrir umas vagas. Eu fiquei sabendo, vai precisar de médico lá em Marte. Então, se precisar, talvez, né? Eu junte os dois mais pra frente. Vai ter que fazer endocrinologia para quem? Para os astronautas. Para os astronautas, que é isso legal. diferente. Opa, boa ideia, gostei disso aí. Mas aí, enfim, vim de Goiânia, fiz faculdade lá, vim fazer residência aqui fiquei. Fiz residência na Unifesp de clínica, depois na USP, fiz doutorado na USP também. E por aí continuo, né, estudando sempre. Estudando sempre, legal. Danilo, você, por que você decidiu ir para essa área de humanas, né? Que é uma área de humanas, apesar de ter muito exata também, né, no estudo da biomedicina e tal, da biomecânica, né, como você sempre fala. Por que você decidiu ir para essa área? Bom, primeiro eu não tinha decidido ir para essa área, né? A primeira profissão que eu tinha escolhido foi contabilidade, uma área totalmente contrária, né, do que eu queria. Quem me deu um start foi meu pai. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de correr, só que nunca tinha pensado em educação física. O pensamento da educação física que a gente tem em relação à escola, aqui, ensino médio, é aquilo que o professor só chega, joga a bola e a gente vai jogar. Esse era o pensamento que eu tinha. Até um dia, tempo de MSN ainda, né? A gente tá ficando velho, né? Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Bem pouco isso. Que eu vi que uma colega, né? Uma menina que estudou comigo, postou, nossa, no MSN dela. A aula de anatomia maravilhosa que eu tive hoje. Eu falei, nossa, ela tá fazendo medicina. Que legal, né? Bacana. Aí fui perguntar pra ela, poxa, você tá fazendo medicina? Ela, não, tô fazendo educação física. Eu falei, educação física? Tô fazendo educação física. Mas eu falei, pô, tem aula de anatomia lá? Ela tem aula de anatomia. Aí foi quando eu fui conhecer a faculdade.
Quando eu conheci a faculdade, conheci o espaço, me apresentaram toda a matéria, anatomia, biologia, biomecânica, fisiologia, exercício. Nossa, aí eu falei, é isso daqui que eu quero. Você apaixonou. Aí foi quando eu escolhi a área. Aí... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, as áreas que ambos escolheram é uma área que você tem que amar gente, né? E é uma área engraçada, porque assim, os médicos mais bem-sucedidos são médicos que realmente amam as pessoas, que amam o ser humano e que acabam fazendo tão por amor que acaba sendo a excelência. A excelência vem disso, né? Não é a perseguição pelo resultado financeiro. E na sua área também. É uma área de educação física, tratar as pessoas, olhar no olho, entender as suas limitações, no caso de um idoso ou uma pessoa de média idade que está com alguma lesão, também é um gesto de amor. Porque se você não tiver amor por aquilo, você não consegue se conectar com a história daquele, ou do paciente ou do aluno, e aquilo, de certa forma, não vai trazer resultado. Então, é engraçado essa escolha, não é uma escolha. Hoje, talvez você desse outras profissões que você falasse, nossa, astronauta, né? Astronauta deve ganhar bem, né? Deve ser legal. Mas até que ponto, né? Até que ponto eu acho que talvez o coração de vocês não tenha tocado vocês para ir para essa área. Aqui fica a primeira provocação, né? Tem que amar gente para tratar de endocrinologia? Com certeza, né? Com certeza. Para ter resultado, para você conseguir realmente que o paciente tenha uma aderência, né? A mudança do estilo de vida, que é o mais importante, tem que gostar demais, né? Dessa relação com o paciente. Então... E você, Danilo, já chegou a chorar com algum paciente? Chorar, pular, alegrar? Como que foi? Já fiquei alegre, né? Chorar, não é que eu seguro o choro, mas quando tem pouquinho mais resultado, você difícil. fica feliz com o paciente. Exatamente. Mas é algo que a gente fala, a gente acaba, às vezes, cuidando mais dos nossos alunos, né? Nossos pacientes, do que da nossa própria saúde. Quantas vezes eu já deixei de treinar para atender aluno, para repor a aula de aluno, que muitas vezes está naquela animação e a gente não quer que ele perca aquela animação. Porque para perder o hábito de exercício é muito rápido. Você criar o hábito que é difícil. Depois que você cria, a gente quer que o aluno continue, né? Por muito tempo treinando, continue com aquele hábito saudável. Então, a gente acaba atropelando um pouquinho, às vezes, o nosso dia a dia, nossa rotina, para estar ajudando a ele chegar ao objetivo. E quando ele alcança, principalmente objetivos que tratam de lesão e de dor, a pessoa que tem dor, por exemplo, na lombar, começa a treinar e aquela dor passa, é uma sensação de gratidão que a gente tem e o aluno ele é muito grato para a gente também. Ele agradece, ele fala, professor, eu ia deitar com dor, acordava com dor, hoje eu não tenho essa dor mais. Então, é algo que acho que estimula mais ainda a gente, né, a continuar na área, né? Essa área da saúde, ela... A sua assessoria esportiva, o que te fez abandonar o mundo corporativo, especificamente, para focar para a sua própria empresa de assessoria esportiva? Quando eu estava no departamento técnico do Grupo Biorritmo, querendo ou não, o fato de a gente ir para o escritório, a gente acaba se afastando um pouquinho mais das pessoas, né? do público-alvo, né? Meus alunos, né? Eu estava na academia, então era cara a cara com o meu aluno. Ele conversava comigo, conversava com ele, eu dava o treino para ele. Quando você vai para o escritório, você começa a ficar mais no estratégico. Não vê gente, né? Aí, ó, tô pegando amor aqui, a gente, ó, pessoas. Então, você vê o computador, você tem o seu grupo lá, mas é aquilo. Você começa a montar treino, né? Você fala, seu treino agora vai para 1 milhão de alunos. É maravilha. Você olha esse número, eu falei, poxa, eu vou cuidar da vida de muita gente. Mas às vezes você não tá ali próximo, você sente aquela falta, né? Naquela conversa, o né? Feedback, talvez o feedback imediato, né? Exatamente. Então, eu comecei a sentir falta. Mas assim, eu fiz... Foi uma boa experiência, uma ótima experiência para minha carreira lá, né? Eu fiquei, acho que 2, 3 anos lá. Absorvi o máximo de informação possível, pontos de aprender sempre, que assim, a área da saúde, a gente fala que os melhores profissionais são aqueles que vivem aprendendo. Né? O profissional que fala que já sabe de tudo, corre. É alguma coisa errada. A área de saúde, né? O Roman fala uma coisa interessante. Ele fala que a gente está no mundo do aprender, desaprender e reaprender, né? O tempo inteiro. Incrível. Com certeza. Desaprender conceitos que estavam errados, a gente acreditava que estavam certos, e isso também acontece. Sim. Né? E ainda mais a sua área, né, Lorena? Que acontece. Todo dia vem um estudo novo, né, científico. Exatamente. Todo dia. Ontem à noite eu estava desaprendendo algo em relação à tireoide para aprender de novo. À noite eu vendo uma aula e falei, nossa, mudou isso. Falei, poxa, mudou. Que bom que mudou. Mas é difícil, né? A gente estudou, apega, faz aquilo o tempo todo e tem que mudar. Mas enfim.
Isso tem um termo, eu estou anotando aqui tudo, eu faço muita anotação porque eu quero aprender com vocês hoje aqui. Mas é um termo que a gente fala do lifelong learning, né? Que o seu ciclo de vida que você vai aprendendo até, e ainda mais agora que a gente vive tanto, né? A gente vai entrar um pouco sobre longevidade, que é um tema que a gente tem que falar aqui no final. Mas uma coisa interessante, até para a gente só finalizar esse ponto que você comentou, Danilo, você montou a sua assessoria esportiva, saiu do mundo corporativo, saiu do escritório. E você pegou uma trincheira grande, né? Porque você começou em 2009 para 2020, não sei se foi isso, mas você pegou a pandemia. Cara, como que foi isso? Como é que foi, assim, como é que era como é que foi esse momento, assim? O pessoal que procurava para fazer acompanhamento de educação física, para fazer esporte, para fazer a sua assessoria, qual que era o perfil desse aluno? Era o cara que já treinava e que queria manter e estava desesperado que tudo fechou, a academia fechou? Como que foi? Primeiro que foi assustador para mim, né? Que eu falei, puxa, saí no momento errado. Falei, que eu fui sair agora, né? Porque eu saí, né? Falei, vou dar um tempinho, vou estudar um pouquinho. Foi começo de 2020, né? Que eu cheguei a voltar para a sala de musculação, porque a ideia era começar a captar aluno. É uma vitrine a musculação pra gente. A gente mostra o nosso trabalho, né? Conquista, né? A confiança do aluno e depois a gente pega com o personal. Só que eu cheguei a ficar 15 dias na sala e foram quando decretaram a pandemia. Eu falei, beleza, vou rodar agora, né? O mais sentido é que desconectem eu da empresa, que foi o que aconteceu. Aí eu falei, não, eu preciso mexer. Aí foi quando eu comecei a fazer inscrição nesses sites de personal, tudo, e os alunos que estavam aparecendo estavam muito receosos. Eu falei, professor, o que eu posso fazer, né, para de repente ficar um pouco mais saudável, né? Para, de repente, combater esse vírus que a gente estava perdido. E eu não podia falar muita coisa, porque a gente não conhecia direito, né? Dentro de esse casa, vírus. né? Exatamente. A gente parte do princípio que a atividade física, o exercício físico, ele sempre vai deixar a pessoa melhor. Sim. Né? Para combater qualquer tipo de vírus, alguma coisa. Mas e se não ajudasse? Né? Então, a gente não tinha muita informação ali. Mas os alunos que mais apareciam era gente que tinha muito cardiopatia, problema no coração, obesidade. Porque foi um ponto que eles ficaram mais desesperados. Se eles não estavam desesperados antes, quando começaram a falar... que tem gente que se não treinar, se não fizer nada, para ele não fazer nada significa morte, né? Exato. Então, esse foi o perfil de aluno que mais apareceu durante a pandemia. Né? Só que aí o que a gente conseguia fazer, principalmente para não expô-los muito, né? Treino online. Acabava dando orientação online para eles. Por exemplo, e ao ar livre? Não era um pouco mais seguro, né? Talvez, né? Sim, tinha... Porque a gente ainda estava naquele negócio achando que era igual a radiação, né? No ar. Não sabia. Exatamente. Depois que começou a ficar mais... Mas bem no começo ninguém saía nem ao ar livre. Mas foi bem difícil. Doutora Lorena, puxa da memória, como foi para você esse momento da pandemia? Você sentiu um choque? Primeiro, a galera, claro, né? Cancelando consulta, provavelmente. Não existia a telemedicina regulamentada. O seu setor foi um choque inacreditável no começo. Lógico que eu acho que foi um dos setores que mais rapidamente se adaptou, mas foi um choque. O pessoal que te procurou em sequência, depois que já passou a questão da telemedicina, etc. Qual era o perfil? Na sequência da pandemia ou durante ali? Durante, mas assim, logo quando você conseguiu voltar a atender, mesmo que seja por telemedicina. Foi bem preocupante, porque os pacientes que tinham mais comorbidades, mais desfechos graves com o Covid, eram os diabéticos, né? Os obesos, vocês devem ter ouvido falar isso bastante. E foi quem parou de se consultar, de controlar o diabetes. Ficaram em casa, comendo. E aí, quando veio a perspectiva, desde o começo, a gente já tinha essa proposta de fazer o controle glicêmico, que a gente consegue fazer muita coisa com a telemedicina, né? Ajudar os pacientes diabéticos com tratamento do peso. E ver essa perspectiva, a gente começou a divulgar para os pacientes, vocês precisam se tratar, porque o diabetes mal tratado piora a evolução de tanto desse vírus que estava aí em pandemia, mas qualquer outro vírus, né? Uma pneumonia numa pessoa com diabetes compensado. Então, chamar a atenção da importância desses pacientes se tratarem mesmo de casa. E dava, né? E hoje, inclusive, a telemedicina é tão fantástica que a gente tem programas que médicos daqui ajudam médicos do Nordeste, que talvez não são especialistas e precisam de um suporte. Existe essa
essa troca muito legal. Então, e em relação ao pessoal no peso, né? Que pessoas obesas estavam, principalmente jovens, morrendo mais com o vírus. Então, foi bem interessante. No começo baixou, ninguém queria saber de nada, achava que o mundo ia acabar. Queria era comer, não queria controlar a doença nenhuma. Né? No começo de bebida alcoólica, aumentando, o povo achando que o mundo ia acabar, né? Mas, enfim, aí depois voltaram aos poucos, falando, não, opa, não vai acabar, vamos ter que se cuidar, né? Vamos lá. Correr atrás do prejuízo. Aí começaram a voltar. Eu tô anotando uma pergunta que eu quero fazer para você. E também eu dava aula, né? Eu era professora e a aula passou para online, a aula de medicina, do curso de medicina. Caramba. E isso foi, acho que um baque para os alunos, os professores tendo que se reinventar, todo mundo ali. Hoje tem muita aula online, né? Então isso até... Mas foi realmente 2 mudanças assim que sacudiram. Mas é esquisito, né? Quando você dava uma aula, imagina, naqueles auditórios gigantes, né, de faculdade, e você vê os alunos motivados, empolgados, é uma coisa. Agora, quando você vê todo mundo com a câmera desligada, câmera, você fala, tudo fechado, né? exato. O que eu tô achando da aula? Tá muito boa. E quando pede para abrir a câmera, ficava bravo. Falava, poxa, por quê? Não era pra você estar na aula. Então, foi uma luta, realmente, né? E hoje desenvolveu muito, tanto a telemedicina, né? A gente consegue ver algumas áreas, como, por exemplo, psicologia, quase todo mundo faz telemedicina. Hoje em dia, espaço físico, a gente vê alguns psicologia que o exame físico não é tão importante, né? Então, a gente, na endócrino, muita coisa de exame é importante. A gente fala muito mais com o paciente, é muito mais excitado do que outras especialidades. Então, acho que é uma especialidade que vai muito bem com a telemedicina. A gente faz muita coisa. Eu atendo pacientes de fora do país, já atendi vários. Né? Uma dúvida, em termos de porcentagem, qual é o paciente que mais te procura, homem e mulher, em porcentagem? Mulheres, maior prevalência. E em relação ao peso, a maior procura. Mas não é só isso que é endócrino. Mas peso e provavelmente estética também. Mas eu falo, endocrinologia não é estética. As pessoas me procuram para isso, mas eu falo... É uma consequência, né? Exato. Existe a cirurgia plástica e a dermatologia, que são medicina estética, existe, mas não é endocrinologia. Então, quando a pessoa me procura com objetivo estético, eu falo, procurou a especialidade errada. Né? Existe a medicina estética muito bem estruturada e estabelecida, que é a plástica e a dermatologia. Ninguém gosta de falar da palavra estética, né? Mas, por exemplo, se a gente procurar um cirurgião plástico, ele vai falar que é para ajudar no bem-estar, para a pessoa se sentir mais amada. Então, é engraçado, é um vilão, mas não é vilão, né? Não é vilão. Não, eles estão bem encarando. A dermato também está de cara com essas, agora, né? Essas alterações faciais aí que todo mundo faz. É estética total, harmonização, corpo corporal, né? Estética corporal, eles fazem muita coisa, tem muita opção coisa. Hoje em dia. Eu queria entrar um pouco sobre isso, sobre o limite da beleza. Mas, antes de entrar nisso, eu queria só para fechar essa questão da Covid, que até é uma coisa que a gente nem tinha combinado aqui, né? Até para o público saber. A gente não combinou falar sobre o Covid, mas é legal comentar sobre isso, porque a gente não sabe se um dia vai ter outra pandemia. Espero que não. Mas o que eu percebi, um caso próximo a mim, é que a COVID longa, ou os pacientes que teriam uma COVID mais intensa, a primeira coisa que acontecia era uma frequência cardíaca que era mais elevada, e a frequência cardíaca muito elevada, o organismo fica cansado, e é por isso que se induzia a ventilação mecânica. Se eu estiver falando alguma bobagem, doutora, me corrige, pelo amor de Deus. Então, aquilo era uma forma de tentar aliviar o organismo daquela pressão que estava sofrendo de muita respiração, para o corpo tentar compensar a falta de absorção de oxigênio naquele movimento. Quando o batimento cardíaco aumenta muito, é um risco de uma parada cardíaca, etc. Então, você coloca na ventilação mecânica. Uma pessoa que estava treinada com batimento cardíaco em repouso basal menor, quando vinha a Covid, subia a 100 batimentos por minuto. Então, a chance dela precisar de uma ventilação mecânica talvez fosse menor. E uma pessoa que tem um batimento já elevado, se você em casa tem é até legal você medir, tem esses relógios, né? E hoje até o Apple Watch também mede e tal. Se você tem um batimento em basal muito alto, não que seja ruim, mas uma pandemia, isso pode ser um fator decisivo para qualquer pessoa. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vou começar e já deixo deixa aqui. A questão do batimento alto é o sedentarismo, né? A gente sabe, a pessoa que tem inatividade física, ela tem um batimento basal mais alto. E eu falo para os pacientes, são raras as situações, raríssimas, né? O ser humano foi feito para se mexer. São raras as situações onde você é recomendado a ficar em repouso.
Né? Quando o paciente fala assim, não, eu tenho um problema na coluna, eu não posso fazer exercício físico. Existem situações, existem Nossa, isso me dá um pontuais pavor, de doutora. curto... Eu fico desesperado quando alguém não, fala isso. A curto prazo, existem situações assim, mas você falar para um paciente, para o resto da vida, você não pode fazer atividade física, você está matando a pessoa. Até insuficiência cardíaca grave tem recomendação de fazer atividade física, porque traz benefícios em todos os aspectos, inclusive numa infecção viral aguda, que pode acontecer. Então, a atividade física é imprescindível. Não se fala em saúde do corpo sem se mexer. Corpo parado, corpo doente. Máquina parada, máquina doente. Né? Você só vê as máquinas, um carro parado, estraga. Tudo parado estraga. O mundo é movimento, né? Então, saúde é movimento. E é isso, né? O paciente fala, não posso fazer exercício físico. Tem as exceções. Claro que você não vai contra, né? Existem... Mas e aí? A gente fala que E você teve algum aluno que passou pela Covid? Como é que foi a recuperação? Você continua o assunto, né? Mas só provocando para isso, porque deve ser interessante, né? Como é que voltou depois? Sim, tive alguns alunos que tiveram Covid. Alguns alunos não tiveram sintoma nenhum, ficaram bem, né? Enfrentaram a Covid muito bem. Outros que já tiveram um pouquinho de piora no quadro, como fala, no condicionamento da pessoa. Ele era um aluno meu que treina corrida comigo. Ele estava indo muito bem, estava avançando na corrida, estava melhorando o pace, né, a velocidade, tudo. Ele pegou a Covid, coisa acho que 2 semanas tratando. Ele voltou, parecia que era sedentário novamente. Afetou muito ele. E é um cara saudável. Só que aí muita gente pode olhar esse ponto e falar, poxa, mas ele não faz atividade física, não fala que fazer atividade física a pessoa fica mais imune, as coisas, não sei o quê. Se a gente pensar nesse ponto, a gente está olhando o lado vazio do copo, né? Eu prefiro pensar assim, se ele não treinasse, se ele não fosse um cara condicionado, será que ele estaria aqui hoje? Estaria pior. Então, será que uma ventilação mecânica teria voltado, né? Exatamente. Então, muito doido isso. Fala, tá grato, né? Ou seja, né? Você que está em casa, faça atividade porque ela pode salvar a sua vida, né? Que louco isso. E uma coisa que você comentou, desculpa te cortar. Não, que isso. Que a doutora Lorena comentou, é que o corpo humano é feito para se mexer. Cara, isso para mim é um negócio muito doido, né? Porque realmente, se a gente não se mexe, a gente começa a morrer. Seria isso, doutora? Sim. Se você... os pacientes quando falam, não, eu tenho alguma coisa, eu não posso me mexer. Eu falo, não, quando você estiver no caixão com o pezinho na cova, aí você não pode se mexer. Porque a gente foi feito para... Né, eu não estou falando de situações extremas, claro, né, mas até quem tem alguma desabilidade física, alguma incapacidade física, pode fazer um treinamento. Alguém que tenha, sei lá, uma deficiência, pode fazer algum treinamento. Não é adaptado, obviamente, mas a gente tem atletas que têm incapacidades físicas. Então, quer dizer, as pessoas podem e devem se mexer. A Paralimpíada é um exemplo, né? O Richard cuidou teve aqui no episódio número 2, se eu não me engano, pessoal, o Richard e o Roman. O Richard cuidou do triatlon nas Olimpíadas e no paratriatlon, gente que é paralítico, né? Que a gente sabe o quanto você não ter movimento na parte inferior, eu não sou especialista, vocês é que são, mas eu imagino que o segundo coração é a panturrilha, se ele não tem aquilo, é mais difícil para ele poder desenvolver até a parte superior. E você vê lá o Fernando Fernandes, né? Que é um case inacreditável, né? Que ele faz... hoje foi campeão mundial, 3 vezes campeão brasileiro de remo. Enfim, então... tem alguma coisa a ver com a mente? Vocês acham que tem alguma coisa relacionada com a cabeça? Por que uma pessoa com uma deficiência grave vai ao extremo do esporte e a gente que é saudável, muitas vezes, a gente fica com preguiça de levantar do sofá? O que pega? Qual que é o problema que nos deixa a gente parado? Eu acho que assim, a mente é o primeiro ponto para a gente alimentar, né? Principalmente de quem nunca treinou, né? Ou que não vê muitos benefícios no exercício. Se a pessoa ela tem uma mente que se auto-boicota a todo momento, né? Tipo, eu não consigo, isso aí é para quem nasceu para correr, ou eu não quero ficar bombado, isso aí... Eles começam a colocar desculpas para não fazer a atividade, né? Então, ela acha que, às vezes, tem vergonha também, muita timidez. Às vezes, a pessoa não tem uma autoestima boa. Por exemplo, a pessoa está se sentindo feia com o corpo fora de forma. Gordinho, tal, isso aqui, pneuzinho e tal.
Você acha que tem vergonha de colocar roupa para ir treinar já? Isso, tem vergonha de ir pra academia, porque a cabeça dela vai chegar, vai ter só gente bonita, forte, sabe, sarada, e ela vai fazer o quê? O professor não vai dar atenção a ela, a ele, vai ficar largada na sala, então, que é muito pelo contrário que acontece, né? Eu, pelo menos como profissional, e o juramento que a gente faz na faculdade é em relação à promoção à saúde. O que mais me importa de ver os meus alunos, tem muito aluno que procura estética. É o que mais acontece. Quero ter a pulpinha do glúteo mais altinha aqui, quero ter o bíceps mais avantajado. Mas a primeira coisa que eu penso nos treinos é a saúde. A estética ela vai vir por consequência. Mas em nenhum momento eu vou passar algum tipo de exercício que eu sei que vai prejudicar a saúde dele, a ponto de conseguir a estética de uma forma mais rápida. Então, eu acho que Não, pode. Você acha que tem a ver, então... Sim. Acho que a questão da mente ali para as pessoas, ela tem que ser trabalhada primeiro e quando ela está com a mente um pouquinho mais construída, mais forte, ela consegue encarar. Ela consegue dar o primeiro passo. Você sente uma correlação, doutora? Com certeza. Total, assim, igual ele falou, as pessoas se auto-boicotam, né? Ficam falando, eu não posso porque eu não consigo. E por todos esses motivos que você falou, Danilo, né? Talvez a baixa autoestima, vários fatores que estão ali influenciando para que a pessoa tenha essa atitude, mas também a comparação com pessoas que estão em outro patamar. Por exemplo, raramente você não tem que objetivar seu atleta de triatlo. Eu falo, não precisa virar o Iron Man, né? Pedalar. Não, faz ali o que faz bem para o seu corpo, que está condizente com a sua vida. Você é atleta? Você vai viver disso? Não. Então, vamos fazer o que a saúde condiz, né? Vamos cuidar da saúde, então. E eles se comparam muito, né? Fala, eu não consigo correr. Já pensa na pessoa correndo a maratona de 22, ali correndo. Então, não, né? Vamos dar uma corridinha ali. Isso é muito interessante, né? Assim, geralmente, quando a pessoa vai começar a fazer um esporte sem acompanhamento, quando ela começa por conta própria, mesmo que isso não seja recomendado, né? Pessoal, precisa de um médico para fazer um check-up antes, precisa também de um educador físico para te ajudar nesse processo, mas assim, ele chama alguém. Aí ele lembra quem é o cara mais fitness que eu conheço, né? Ou a minha amiga mais fitness. Aí vai correr com essa pessoa. Aí ela vê, caraca... Vai desanimar, né? Falar, tô mal. Melhor parar, né? E até acho que o que até é um pouco um contrassenso, porque no caso da corrida ou da bike, talvez a bike um pouco menos, mas no caso da corrida e da natação é uma coisa individual, né? Você segue o seu ritmo cardíaco, você segue o seu ritmo. Eu acho que nem existe treino onde você treine com outra pessoa. Não tem condição, né, de comparar, talvez. Então, o esporte é interessante nessa parte de atividade física, porque assim, você vai chamar aquele seu amigo que já está treinado, ele esquece do como ele começou. Que ele começou lá embaixo. Porque assim, a mente no exercício... A mente só guarda aquilo que é sucesso, né? Exato. Exatamente. Então, ele começou a treinar, tá com aquele peso, né? Aquele peso pesado ali e tudo, ele esquece que ele pegou 5 quilos de cada lado no supino. Né? Então, ele acaba colocando o amigo dele na mesma fogueira. Né? Ele esquece que tem um processo pedagógico, tudo. Então, um cara que começa naquilo, né? Esse iniciante, ele olha assim, meu Deus, não é isso, não é pra mim. Porque eu não consigo. Ou se sente fraco, né? Fala, poxa, eu não nasci com a força. Só que a força ela é desenvolvida, né? Perfeito. E desanima. Acaba já no começo já. Nem começa. Já desanimou antes de começar. Eu queria perguntar para você. A gente está vindo de 2 feriados. A gente teve feriado agora, de 1º, né? Segunda-feira. E assim, eu imagino que no feriado todo mundo abusa, né? Todo mundo viaja ou abusa de beber álcool, bebida alcoólica e tal. Como que é a agenda de uma endocrinologista depois de tanto feriado, depois do Réveillon? Interessante que antes é cancelamento, né? Antes do feriado. Cancela, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir. Depois procuram, né? Ficam desesperados. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Vamos recuperar tudo. Enfim, é assim. É assim. Pra você também, provavelmente. É engraçado ela falando que o dela cancela. Normalmente o meu agenda é antes. Porque quer dar uma inchadinha, quer dar uma inchadinha, chegar um pouquinho mais fortinho, né? Acha que vai adiantar alguma coisa, né? 1 dia, 2 dias antes, né? E fora que a maior parte das minhas aulas testes... A maior parte das aulas testes... Que você treina, que o que emagrece você é o banho, né? Que você vai pra academia, dá aquele inchado, você vai pro chuveiro, acabou, né? A água leva tudo embora. Isso aí é os baladeiros, né? A famosa flexão de pia, né? E os colegas lá iam na pia do banheiro lá, chegava, tava um monte de cara fazendo flexão de braço na pia.
Só pra dar aquela inchadinha lá e depois chegar na balada com o peitinho um pouquinho mais estufado. Psicológico, né? Nossa, tinha gente que ia pra academia fazer isso. E à noite, eu falei, mas você já veio cedo? Professor, que eu vou sair agora, né? Só vim dar um pump aqui no músculo aqui, porque não fica inchado todo o tempo, né? Então, esse é um ponto bastante interessante. O que motiva a pessoa a buscar acompanhamento, e a gente vai entrar nisso agora, mas antes de entrar nisso, dá para falar para o público que tá acompanhando agora e está tendo essa oportunidade de rever os seus próprios hábitos, como que é o processo? Quando que a pessoa descobre que ela precisa de acompanhamento? Quando que chega aquele limiar que você fala, olha, o gatilho que faz a pessoa procurar a minha clínica, agendar a consulta comigo, quando acontece mais ou menos essas situações. Como é que chega esse paciente para você? Quando, pós-pandemia, muita gente veio, né, se assustou aí, né, se pesaram e ganharam peso, sedentários, então, enfim, vieram preocupados, né? Mas, realmente, a motivação é muito variada. Às vezes, um exame de sangue que mostrou uma alteração que a pessoa não imaginava que tinha, né? Porque são assintomáticas. Aí foi voltou lá fazer o check-up e viu que estava tudo alterado. Então, isso muitas vezes motiva. Uma complicação relacionada a, por exemplo, estava sempre com excesso de peso, não estava muito preocupado, mas aí veio a ter uma dor no joelho, uma disfunção no joelho devido ao excesso de peso. Aí a pessoa lá do joelho falou, vamos ter que perder. Então, às vezes é algo grave que aconteceu, às vezes é autopercepção, é bem variado. Se a pessoa tem essa reflexão e resolve mudar... Ou seja, pode ser que seja... pode ser alguma coisa clínica de um exame ou pode ser alguma coisa mecânica do corpo. Também. Alguma coisa que aconteceu que piorou devido àquele mau hábito, a pessoa, deu o start que precisava mudar. Então, geralmente já vem com problema. Existe alguma especialidade na endocrinologia que a pessoa ela já vem da infância cuidando dessa questão, eu vou chamar de o funcionamento do corpo, dos hormônios, né, do sistema como um todo? Eu faço endocrinopediatria também, né? Eu trato, e é incrível e assustador essa questão de crianças, como elas estão sedentárias. Como as crianças estão... sedentárias, não brincam, né? Não precisa nem... Não vão pra rua, né? Não vão pra rua. Aí a mãe fala, não, sim, bicicleta em Goiânia, faz 2 vezes na semana, exato. Não brinca na rua. Não faz... Tá, isso eu acho que é até inviável, mas, poxa, 2 vezes, 3 vezes na semana para criança é pouco. É muito pouco, né? Então, ela chega já com esse padrão, então vai lá na vida adulta, imagina o reflexo disso. A gente ainda vai ver o reflexo dessa geração. Vai chegar para você uma pessoa... A gente tem atualmente uma geração, em geral, adulto que procura, imagino o Danilo, ele foi uma criança ativa, né, em geral. Porque a geração que é adulta hoje, em geral, foi criança ativa, pelo que era. Tá vindo uma geração que não é. Não tinha. Quando tinha videogame era limitado, tinha um na casa do outro, juntava todo mundo, né? E a gente brinca, né, que a geração nossa, a mãe brigava pra gente entrar dentro de casa, né? Menino, volta pra dentro de casa, volta. Verdade. A geração agora, não. A mãe briga pro menino sair de casa. Né? Tipo, sai de dentro da casa. É totalmente o contrário, né? Era castigo ficar dentro de casa, né? Não é de castigo, não pode sair de casa. É castigo. Hoje, eu acho que talvez seja castigo. Você está de castigo, você vai pra rua fazer alguma coisa. Né? E isso, a gente vai ver o reflexo. É muito preocupante. Então, eu vou fazer a mesma pergunta pro Danilo, mas... só para aproveitar esse gancho da pediatria, então, a mãe que está aqui assistindo a gente, que tem um filho criança ou adolescente, vale a pena fazer um acompanhamento físico, né? Atividade física e também acompanhamento endócrino, desde a sua infância. Se tiver acompanhamento físico, né, com profissionais, eu sempre acho que vale a pena. Profissional, educador físico, para aquela criança já não só pegar gosto pelo esporte, mas também aprender, né, como fazer, como se mobilizar. Endocrinologista, quando já tem uma comorbidade, não precisa de rotina, não. Só quando já tem uma obesidade, uma alteração no colesterol, alguma coisa alterou o que está acontecendo, né? Mas se não, de praxe, só educador físico, crianças saudáveis não precisariam, não precisa de um endócrino antes de começar, só começar. E todos os hábitos que a gente adquire na infância acabam sendo mais fáceis de manter, né? Com certeza. Danilo, você, como que chega um paciente para você? Porque aqui a gente falou, a doutora Lorena falou muito bem, que geralmente o paciente já chega com um problema. Com você, não sei se é bem assim, como que é para você? É a mesma coisa. Normalmente, quando vai procurar academia e já vai direto com um professor, já está com algum problema. Ou os exames bioquímicos que estão alterados, colesterol, triglicéridos,
começou um princípio de diabetes também, ou alguma dor nas costas, joelho, ombro, dificilmente alguém procura, já falando, olha, não, eu quero começar a me exercitar, pensando até no jovem, me exercitar para prevenir qualquer tipo de problema. Se é uma pessoa saudável, normalmente é para tratar. Mas o cara não procura você, por exemplo, para estética? Sim, também. Não tem. Só que aí é o que a gente está falando, são mais adultos. Ah, tá. Né? A gente está falando da criança. A criança realmente hoje, né, eu dou aula para a mãe, né? Às vezes ela até leva a criança lá e às vezes a própria mãe pega, a criança está brincando lá, fala, não, senta aí e fica quieta. Aí eu falo, não, mãe, deixa brincar, deixa bagunçar, é o que está faltando hoje, né, para eles, né? Gastar essa energia, né? Fora que a gente repara também que os alunos que chegam a mim hoje, esse pessoal mais jovem, que não tem esse repertório motor, né? Se não brinca, não corre, não brinca de esconde-esconde, não pula, fica mais difícil ensinar movimento para eles. A dificuldade é muito maior. Fazer um agachamento, que era para ser algo mais simples, a pessoa não consegue. Agacha toda torta ou começa a ter dor. Você mostra o movimento, a pessoa para copiar o movimento tem mais dificuldade. Então, essa geração vai vir muito problemática desse aspecto, né? Tanto estrutural como fisiológica também. Né? E está sendo muito grande, né, essa geração. Fora também que daqui a uns anos a população idosa também vai estar em, né, a quantidade muito maior, muito né? maior. Do que... Estamos vivendo mais, né? E é uma área importante para a gente falar sobre longevidade. Exato. Exatamente. E é isso. As pessoas normalmente procuram já quando tem algum problema. Algum problema. Já, algum tipo E assim, para quem está assistindo a gente, que nunca fez alguma atividade, ou já fez, mas ficou um tempo parado, né? Quais são os primeiros sinais? Qual a primeira melhora que eu tenho? Por exemplo, eu tô com o meu exame errado, meu triglicérides errado, alguma coisa errada, procurei acompanhamento da endócrina, né, o seu acompanhamento, doutora, e fiz a atividade física. Quais são os limiares? Qual o tempo você acha que por tantos meses você já vê alguma coisa, o cara já sente uma melhora? A gente gosta muito de exame, né? Exame demora um pouquinho, mas o bem-estar é imediato. É incrível. A atividade física é aquilo que você vai se arrastando. Mas depois que você começa, é imediato. Você sente, você dorme melhor. Né? À noite que você faz atividade física, não estou falando aquela que causa dor, tudo, porque... Não, aquela você começou a se mexer, né? Você já dorme melhor. Intestino funciona melhor. Então, isso é imediato. Né? Níveis de estresse. Né? Você fica relaxado. Para começar, tem que ter aquele start que você vai se arrastando depois. Por isso que tem até a questão profissional físico, sabe bem melhor. A questão do aquecimento, para respeitar o tempo do corpo. Né? Você não vai sair do sofá e já começa. Não. Respeita o ritmo, que vai pegando o ritmo e o gosto. Esses índices, né, que a pessoa percebe, não tem que medir, são imediatos. Né? A pessoa vai, já o intestino, só de você se mexer o intestino já trabalha melhor. Uma pessoa acamada, a gente vê isso muito mais nitidamente no hospital, e começa a se mexer, o intestino melhora. Quando está acamado, o intestino parado, a gente fala, vai se mexer, vai caminhar. É verdade. Tem gente que tem prisão de ventre, mas talvez uma coisa que ajudasse seria só o fato de caminhar e correr, já ajudaria muito. Com né? certeza. Distensão, né? Gases, tudo isso melhora. Sono, estresse. Então, imediato. A mais longo prazo... Então, quem tem atividade física tem menos gases. Sim, né? Tem menos retenção. Você não quer fazer aquele vexame com o seu affair. A verdade, né? Você libera tudo, né? Essa distensão. Você realmente relaxa. E aí, isso é imediato. Em exames, depende do quão alterado. Aí, pelo menos 6 meses, você já pode reavaliar. Frequência cardíaca cai. Pressão arterial cai, não no intervalo, né? Durante a atividade física não, mas no intervalo a frequência, glicemia cai, glicada cai, colesterol, triglicérides pode melhorar um pouquinho, HDL tende a aumentar, né? HDL que é o colesterol bom. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, é gigante, né? O benefício é só não ver quem não faz, né? Porque é fantástico. Eu sou realmente uma fã da atividade física, não tenho... Você, Danilo, quando que você começa a perceber que realmente e você sente o aluno mais feliz, assim, aquele primeiro resultado que você fala, quanto tempo precisa para isso? E o que é que você percebe primeiro? A primeira, na musculação falando, é ganho de força. E não é nem por hipertrofia, né? Na primeira, segunda semana, a gente fala que o aluno tem aquela adaptação neural. Então, o corpo está acostumado com o sedentarismo da pessoa, ele não está ativando todas as fibras musculares, não precisa. Né? O corpo ele é esperto, ele é inteligente, ele é eficiente.
Então, ele vai ativar as fibras que são necessárias naquele momento. Mas se a pessoa começar a estimular, fazer exercício físico, começar a correr, ele vai falar, opa, o que essa pessoa está fazendo? Né? Vou começar a recrutar um pouquinho mais de fibra aqui para aguentar a pancada que ela está me dando, né? Porque o corpo, ele quer ficar, como posso dizer, confortável. É por isso que a gente gera adaptação no exercício. O objetivo do corpo é ficar confortável com aquele exercício. Por isso que a gente sempre está progredindo. Tem que trocar o treino. Exatamente. E nas primeiras semanas, eles evoluem muito em peso. Então, a gente é preguiçoso por natureza e tem que ficar enganando o corpo para não... Né? A gente sempre foi muito ativo, né? O corpo, ele tem que ser eficiente a ponto de saber dosar a quantidade de massa muscular com gordura. Mas as primeiras semanas é isso. Adaptação neural, né? A pessoa fica mais forte, mas não teve hipertrofia. Isso que é algo um pouquinho mais complexo, a questão de hipertrofia. Né? Até para, né, falar para a mulherada que às vezes tem medo, né, de treinar a musculação, achando que vai ficar enorme, vai ficar que nem um ar. Não é assim. Né? A primeira, segunda, terceira semana daquele inchaço, aquela retenção líquida, o músculo retém um pouquinho mais de líquido, né, para acontecer as reações bioquímicas de uma forma melhor, né, mais eficiente. É o primeiro inchaço. Depois não é assim, fica estagnado, né? Aí a hipertrofia é algo um pouquinho mais complexo, não é tão fácil assim, não. Uma coisa interessante, né? Assim, é legal até fazer um contraponto aqui. O Arnold, né? Na época dele, sem tanta tecnologia, sem tanto estudo científico, eles faziam na raça para ver qual resultado dava, né? Qual alimento ajudava, como é que era o melhor treino, o melhor movimento. É muito legal isso, né? Tanto é que tem um exercício que eu faço, que eu já fiz, que tem o nome dele, né? Que eles falam, né? Que é Desenvolvimento Arnold, né? Ele que fazia esse... incrível, porque também estimula várias coisas ao mesmo tempo. Depois você mostra para eles como é que é. Mostra sim. Mas existe é lenda ou é verdade? Eu vi o Paulo Musi comentando sobre isso. Eu não lembro exatamente a idade, mas ele falou que uma pessoa que começa a treinar com 20 vai ter um resultado. Uma pessoa que começa a treinar com 30 vai ter um resultado. Uma pessoa que começa com 40 vai ter outro resultado. Aí ele falou, não dá para você comparar uma pessoa que comece, mesmo que ela se dedique. Mas se ela começou com 40, ela não vai ter o resultado. Lógico que tem uma questão genética também, né? Mas ela não vai ter o resultado de uma pessoa que começou a treinar com 25. É fato, né? Existe uma memória, né? Mas sempre é válido. Também isso não é para ser motivo para não fazer. Para não fazer. Falar, não vou começar agora, não vai adiantar. Não, claro que vai, mas quanto antes, melhor. Eu faço um paralelo para os pacientes que a aposentadoria da saúde é a atividade física. Então, você quer chegar lá... Mas o pessoal preocupa, né, com a questão financeira. Sim. Mas a questão da saúde não adianta ter o financeiro e não ter a saúde. É a atividade física. Quanto antes você começar a, entre aspas, juntar, não que você junte, melhor. Então, você está pensando na sua aposentadoria com 25 anos, ou seja, começar a fazer academia com 25, quando você tiver com 60, certamente você vai estar melhor do que quem começou a pensar nisso com 50. Você vai estar mais confortável falando na questão da saúde. Então, quanto antes começar a poupar, paralelo, né? Não seria poupar, seria você construir uma saúde física melhor. Né? Não que você, poupei o suficiente, agora eu posso parar e ficar sedentário. Não, né? Também não, tem que estar sempre construindo. Mas sim, quanto antes, né? É legal esse ponto, né? Que ela falou de poupar, né? Que eu falo para meus alunos também. Vocês guardam o dinheiro, estão pensando na aposentadoria, mas tá guardando massa muscular também? Vai morrer. Porque é que vai fazer falta, né? Depois passa os 25, 30, a massa muscular só começa a descer. Naturalmente. Ou seja, gasta né? recursos fazendo atividade física... Exato. Ou com alimentação, etc. Porque você vai economizar mais no futuro. Não adianta, né? Não adianta, na hora de aposentar, infartar. Né? Ou então tá na cadeira de não conseguir, ou quebrar um osso, ter osteoporose. E vocês comentaram aqui sobre a questão do Covid, por exemplo, né? Que lógico que não é uma ciência exata. A gente aqui está fazendo alguns casos que a gente acompanhou, mas o cara que estava muito mais baixo tinha menos chance de ter uma comorbidade numa Covid. E recentemente, não sei se vocês viram essas matérias, teve uma adolescente, não foi divulgada a foto dela porque ela é uma adolescente, mas em Portugal, que estava fazendo stand-up no mar. Aí acho que o mar virou, alguma coisa assim, ficou tarde, e ela ficou... E ainda não está quente, né? Está começando a ficar quente agora, mas nesse dia não estava quente. E ela se afastou da costa, 25 quilômetros, e ela ficou de uma noite para outra, só de biquíni, biquíni assim, no sentido de passando frio em cima da prancha. E aí os médicos falaram, olha, provavelmente é porque ela é uma pequena, eles falam português, né? Português de Portugal, é uma pequena saudável que faz atividade.
Olha que interessante. Será que se fosse uma criança, uma adolescente sedentária, talvez não tivesse sobrevivido, né? Exato. Então, imagina, esperamos nunca passar por uma situação dessas, mas fomos pegos numa situação de sobrevivência e não estamos com a saúde em dia. E o Covid pode ser visto como uma situação de sobrevivência, é um estresse para o corpo, né? Um estresse que o corpo, são estresse físico, né? Que não está preparado. Não está preparado, faz toda a diferença. Então é quase como... dá para a gente conotar que cuidado, né, da saúde física seria a mesma coisa que um seguro, né? Eu estou me preparando, fazendo minha poupancinha para quando precisar, espero não precisar, né? Teoricamente eu vou precisar quando for velhinho, né? Espero não precisar antes, né? Espero não precisar antes. Tem essa ideia, né, da saúde, né? E também da questão dos sonhos da pessoa também, né? A pessoa provavelmente tem um objetivo de vida, quer melhorar quer abrir seu negócio, quer melhorar no seu emprego, né? Quer subir de cargo. Se você não está bem com o seu corpo, né? A sua mente ela não vai acompanhar. O seu corpo ele precisa acompanhar a sua cabeça, né? A sua mente. Então, você está com os dois bem ali, você consegue ir para qualquer lugar. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, exatamente sobre isso, que isso é muito importante nos dias de hoje. Mas antes eu queria começar a brincar aqui com vocês com umas polêmicas. Polêmicas! Olha o corte, vai ter corte essa parte. Tem pessoas que querem correr. E tem pessoas que gostam de musculação e tem pessoas que gostam de correr. É possível manter as duas coisas? Ou porque tem gente que fala assim, não corro porque vou perder massa magra. Mas eu já vi gente super forte que faz muito aeróbio. Então, até que ponto isso é verdade, doutora, na questão na parte científica e depois na parte da vida real mesmo, lá no dia a dia com o aluno? Não, hoje em dia é preconizado que você faça ambos, né? A gente, até a questão de você fazer um aeróbico, não quer dizer que você vai perder massa magra se você souber como fazer, tiver uma boa orientação. A recomendação é que você faça ambos, cada um tem sua complementação, né? Você faz só o aeróbico ou só a musculação, só o treino de força, eles se complementam. E não é porque se você fizer bem orientado, com a boa alimentação, você não vai perder massa magra porque você está fazendo aeróbico, né? Então, enfim. Ou seja, seria a questão de calibrar, talvez isso é legal. Um bom profissional com você. Talvez seja a questão de calibrar, então, talvez, isso é uma questão que eu vou perguntar na próxima pergunta, mas é sobre o sono, mas seria calibrar o consumo de nutriente versus o consumo o gasto energético. Se tivesse a calculadora certinha, não tem como perder massa magra, teoricamente. Exato. E o quanto fazer também, que é a hora que o educador físico entra. Quanto e como fazer cada um. Perfeito. Também, se você só fizer ali corre, também tem a alimentação e tem também, poxa, não faz a força muscular, tem tendência que vai só também. Por mais que para a corrida você precise de músculo, mas é diferente. Então, tem que ter... Cara, tem um cara, eu até vou comentar isso com a senhora. Eu vou marcar ele aqui, porque ele foi convidado para o podcast. É o Hugo, do Projeto Propósito. Ele é de Jundiaí, se eu não me engano. Eu já falei com ele algumas vezes. Cara, o cara tá fazendo uma maratona por dia. Ele tá no dia, acho que tá no 250, quase não... Tá quase assim, dias. Já passou da metade. Meu Deus. E ele com 40 km por dia. Já passou na televisão, passou na Globo também. Não, desculpa, na CNN eu vi a reportagem dele. Mas é um negócio muito doido, né? Correr uma maratona. Mas ele tem o acompanhamento de um endócrino, de um educador físico, para ajudar ele nutricionista, certamente. Processo. E Danilo, é verdade, então? A gente perde massa magra quando corre, dá para conviver? Como que acontece no dia a dia com seus alunos? O que acontece, assim, que eles morrem de medo de perder massa muscular. Isso é fato. Ou seja, quando você fala, vamos correr, a primeira coisa que o cara fala... Exatamente. Foi, professor, mas lembra meu objetivo? Eu quero... Lembra meu objetivo? Você tá indo contra as premissas aqui do combinado. Você tá esquecendo o que eu quero. Eu acho que a gente não combinou direito. Eu quero ganhar massa muscular. Eu falei, eu sei, mas vamos lá correr um pouco. Aí ele fica com aquela cara assim, tipo, meu Deus, mas eu não vou perder massa muscular? Eu falei, não. É perfeitamente aceitável você correr, né, fazer prática de corrida e musculação. Você vai ganhar músculo e vai melhorar a parte cardiovascular, o fôlego para corrida você vai. É tudo questão de como você vai fazer. Exato. Ajustar o volume de corrida, ajustar o volume de musculação.
né? A questão da dieta também é importantíssima. A gente fala assim, que na musculação, eu vou estimular você a ganhar músculo. Quem vai mais te orientar, direcionar, se você vai definir, ou você vai ganhar mais massa muscular, ou você vai ficar em manutenção, vai manter a sua dieta. Não adianta vocês vão procurar e comer o que você quiser ali, que não vai adiantar muita coisa. Então, mas eles morrem de medo. Nossa, tem aluno que nem atravessa a rua correndo. Nem não, para não perder mais. Caramba, Você cria amizade e fala, vamos almoçar. Aí você corre, né? Não. Atravessa a rua correndo assim e tá ele andando. Eu falei, vem, vamos correr. Não, vai não catabolizar, professor. Aí já tira uma barrinha de proteína e já come. Puf. Falei, cada 15, 20 minutos tá correndo uma barrinha. Não. Isso é um medo, né? De perder massa muscular. E não é assim. Não é assim. Né? Não é... Não então, pesa. falando da corrida também, a corrida é tão bem-vinda, né, para as pessoas. Falando de HIIT também, esses treinos mais intensos também, eles foram criados para cardiopata, né? Então, até puxando um pouquinho o gancho, saindo um pouco do assunto, mas as pessoas têm medo, né, de fazer esse treino mais intenso. As pessoas, às vezes fizeram cirurgia cardíaca, né? Lógico, já tem todo um acompanhamento. Mas esse treino de HIIT, ele foi criado para essas pessoas assim, cardiopata, que é um treino com volume menor e com intensidade maior, para conseguir ajustar bem, né? Ter uma resposta melhor. Mas é isso, dá para correr, dá para fazer musculação. Sem medo. Sem medo, exatamente. Só ajustar. Legal. É onde o profissional entra. Acho que seria o casamento perfeito, né? Que você consegue ser funcionalmente eficaz e também consegue ter força. Então, acho que seria o ideal mesmo. Se quisesse conciliar essas duas coisas, pode não parecer... Talvez não seja fácil, mas talvez traga um melhor resultado, talvez, para a pessoa. Vamos de novo para mitos. Todo mundo deve falar que tem falta de tempo. Quando vai no seu consultório, você fala, tem que fazer essa atividade física. Aliás, a diferença, o que é atividade física e o que é exercício físico? Só pra gente dividir. Às vezes a gente confunde um pouco. O que é cada um? Começando pela doutora. Não, deixa eu Danilo, que ele tá vai bom. saber. Então, atividade física é qualquer movimento voluntário que você faça no seu dia a dia, que você vai gerar um gasto calórico. Esse gasto calórico ele pode ser o mínimo possível. Por exemplo, a câmera está me vendo aqui. Isso daqui que eu estou fazendo com a minha mão é uma atividade física. Estou recrutando meus músculos do antebraço, né, para flexionar e estender meus dedos. Mas não quer dizer que eu vou emagrecer com isso daqui. Agora, se eu colocar uma máquina de preensão aqui, né, eu esqueci o nome dela. Ou a bolinha. A bolinha. E começar a ajustar o volume. Faz 15 repetições. Faz com essa intensidade. Né? Dá tanto tempo de descanso. Isso vai virar um exercício, porque eu planejei. Né? Então, eu gerei um planejamento para que o corpo ele tenha uma resposta em relação a isso. Entendeu? É a mesma coisa subir escada. A melhor orientação que a gente faz para a pessoa que ainda não tem tempo de fazer uma academia, essas coisas, troca o elevador por escada. Né? Já aumenta o nível de atividade física. Ainda é uma atividade física, está gastando um pouquinho mais caloria, mas já vai fazer um bem danado. Agora, para pegar aquela escada e transformar em exercício, a gente tem que planejar. Por isso que muito aluno que começa a academia, principalmente quando não pega a orientação do professor, ele começa a fazer esteira. O primeiro é a caminhada e a corrida. Ele começa a animar, começa a ter resultado. O cara está parado e começa a fazer uma atividade física, ele vai ter resultado, vai começar a emagrecer, vai começar a ficar mais condicionado. Só que vai chegar um momento, 2 meses ali, né, no máximo 3, que se ele não ajustou com o professor, ele vai... aquela atividade física que tinha virado um exercício físico para o corpo dela, ela volta a ser atividade física. Porque o corpo não vai estar fazendo tanta diferença mais, que ele já sabe aquilo. Já acostumou. Então, onde ele começa a estagnar o resultado ou até mesmo piorar, começa a ganhar aquele peso, né, que ela tinha perdido no começo, é onde ela começa a desanimar. Fora, sem falar a questão estrutural também, né? É o tempo inteiro enganando o cérebro, trocando estímulo. Exatamente. A gente faz aquela escadinha, né? A gente dá o estímulo, né? Lá no gráfico, que não dá para desenhar aqui, mas ele cai, o corpo ele tem que regenerar, tem que fazer toda aquela reconstrução da massa muscular, aquelas enzimas que foram perdidas, toda aquela catástrofe que o exercício gera, né? Que a gente fala que o efeito agudo do exercício inflamatório, a gente fala, poxa, uma inflamação é ruim, né? Se for controlada em relação ao exercício, não é. Claro. Se for muscular, né? Exatamente. Agora, se exagerar, fazer exercício demais, não descansar, aí entra naquela questão de overtraining, aí gera uma inflamação sistêmica. Aí já não é legal. Por isso que o controle de tudo, né? Onde entra o profissional. Às vezes a pessoa acha que o profissional está ali somente em educação física. Só para ensinar a fazer um agachamento ou só para corrigir o movimento. Meus alunos, né, depois de um tempo, eles sabem fazer isso sozinho. Que a minha função é eles não dependerem de mim nessa parte. Mas depois chega um momento,
né? Que ajustar exercício, ajustar a intensidade, mexer com variável, mexer com método. Isso vai fazer diferença na vida do aluno, né? Essa intervenção do professor É engraçado você falar isso, né? Que parece que na psicologia a gente tem, em alguns momentos a gente tem que enganar o cérebro para ter um resultado, né? Para tirar um trauma, para tirar alguma coisa. Na atividade física a gente engana o cérebro para poder mudar o estímulo. Na alimentação, na nutrição também. Você come alguma coisa que vai te dar alguma saciez para você não comer mais. Então, assim, quer dizer, a natureza humana é uma porcaria, né? Porque a gente tá sempre errado, né? Sempre tem que enganar. Né? A gente boicota, né? Na verdade. Eu falo também uma coisa que é muito impressionante, é que nunca se viu, se vocês forem pensar na história da humanidade, tanta imobilidade e tanta oferta alimentar. Verdade. É assim, humanidade 3.000 anos de Cristo, sei lá. Nunca houve tanta abundância alimentar e tanta imobilidade. Naturalmente, não precisa nem 3.000 anos de Cristo, como eu falei. Não precisa nem, né? Mas pega 100 anos atrás. 100 anos. Até, talvez, a nossa infância, né? Nós jovens, né? Nossa infância. Sim, sim. O quanto se andava de carro, quantas pessoas iam para a escola a pé e quantas pessoas vão para a escola a pé, né? A ver como era, quanto você ia de um lugar para o outro a pé e o quanto se vai ainda, o quanto tinha de escada rolante, de elevador. 100 anos atrás não tinha, né? Carro, tudo. Então era muito natural, né? A atividade física, não é exercício físico programado, o que a gente já sabe que traz benefício, né? Melhor fazer alguma atividade do que estar sentado o dia inteiro. Hoje em dia tem que ser, não é natural, né? A gente acaba que no dia a dia não é. A exposição ao sol, a alimentação, nada é. Antes era tudo muito natural. Você pegava sol porque você estava andando na rua de um lugar para o outro. Né? Hoje não. Sentados, né? Sentados sedentários no escritório. No né? escritório, é a realidade. Então, acaba que a atividade física está cada vez menor. Isso mexe, por exemplo, na questão hormonal. Quando você faz atividade física, quando você consegue se alimentar melhor e você consegue dormir melhor. Isso faz, assim, em termos em porcentagens da sua história, doutora Lorena, o que é mais importante em hora? Tudo é importante, mas de uma vida saudável, quantos por cento é sono, quantos por cento é só para deixar assim, eu sei que isso não é exato, né? Ninguém aqui vai mas é só para a gente dar uma ideia para quem está em casa, para saber o quanto o sono é importante para a parte hormonal, o quanto é a alimentação e o quanto é a atividade física. Eu vou dizer que 30% para cada um, para dizer que todos são importantes, né? Não tem, tudo é importante. Se você não dorme bem, e a atividade física em si, ela tem um efeito hormonal, né? A gente sabe que, por exemplo, a glicose, para entrar no músculo, ela cai sem insulina quando você faz atividade física. Você não precisa... Eu tenho um filho de um colega que tem a pior diabetes. Tem diabetes tipo 1 que precisa de insulina, isso. Eles sabem muito bem disso. Quando ele vai fazer exercício, ele tem que aplicar menos, porque a glicose cai. Ele não aplica há 2 anos. Aplica. E é a mais grave, tipo 1 é mais grave. Músculo capta glicose pedala. Sem insulina. Então, quer dizer, recentemente, eu tenho certeza que a gente vai descobrir muita coisa ainda, mas descobriu-se a irisina, que é um hormônio produzido pelo músculo durante a atividade física, que tem um efeito no metabolismo fantástico. É claro que o ser humano, né, quis botar em cápsulas, né, a irisina. Para ver, falar, opa, tem o benefício da atividade física sem fazer atividade física, mas aí não teve ainda reprodutibilidade, né? Por quê? Porque com certeza não é só isso. Não é só um hormônio, tem muitas outras coisas. Então, beleza, produz esse hormônio legal durante a atividade física, vamos tomar ele sentado, porque aí a gente tem os benefícios. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Enfim, mas é essencial. Sono, alimentação e atividade física são os pilares da medicina do estilo de vida. E quando você faz uma atividade, você terminou ela, você tem um cheque na cabeça, né? Puta, fiz, legal, tô feliz, tô completo, né? Engraçado isso. Vamos lá, eu queria entrar um pouco na polêmica da alimentação. Creatina. Eu tô falando da creatina, primeiro perguntar o que é creatina, doutora? Creatina é um aminoácido, você consegue ele de alguns alimentos, mas é claro que, como a gente tem essa dificuldade de alimentação totalmente adequada, quando você tem ele na forma de suplemento, ainda mais com alguém que está com um treino muito bem estruturado, né, alguém que já está com objetivos um pouco mais
estruturados, você pode se beneficiar do uso da creatina, porque facilita a recuperação muscular, facilita esse ganho de massa muscular. Na verdade, que você tenha mais força para treinar. Né? Ele vai, não é que você vai, que vou ficar em casa sentado tomando creatina, eu vou. Não, ou seja, eu sou sedentário, estou tomando creatina aqui porque eu quero algum benefício. Não vai. Ele, na verdade, os estudos mostraram que você aumenta a sua capacidade. Por exemplo, você consegue pegar mais peso quando você está com ela, sem uma lesão muscular, sem ter. E aí, com isso, a consequência de quando você treina mais é você ter mais massa muscular. Então. Enfim, ela retém líquido, ela faz uma corrida. Faz uma retenção de líquido no músculo, sim, o que também, né, é um efeito interessante, porque tanto melhora as reações do músculo para a questão da hipertrofia, quanto para quem quer uma estética, né, talvez. Mas não é milagre, como a gente sabe, não faz milagre, né? Como nada. Se você não estiver treinando, não vai ter diferença nenhuma, né? E acho até para quem está treinando regularmente, alguém que está treinando já com o objetivo mais bem, já está querendo um plus, né? A pessoa que ainda está ali, ainda não se decidiu se quer ou não quer fazer. Ou seja, não é para quem está começando, creatina é para quem já está... Já está bem, né? É bom já as cartas devagar, né? Começa primeiro, se adapta ao exercício, né? Mas melhora, Danilo? Você sente, eu sou aluno que toma creatina, você sente que tem melhora no dia a dia? Sim, melhora. Até falar um pouquinho, né? Um pouquinho mais também em relação à creatina. Como um estudante de nutrição, né? Que eu estou finalizando a faculdade também. E a creatina, assim, um dos poucos suplementos que a gente vê que dão um efeito ergogênico muito bom para a pessoa. Principalmente porque falta na dieta, né? É difícil a gente conseguir a quantidade de creatina na dieta. E ela está mais presente na carne, né? Também, carne, peixe. Se você for vegetariano, ferrou, né? Tem que tomar, né? Não daria. Não tem tanto, E o que a gente vê, assim, na musculação, principalmente, é que a creatina, ela consegue te ajudar nesse aumento, né? Então, você percebe que a pessoa fica um pouquinho mais eficiente, ela se sente mais disposta e aumenta o volume do trabalho. Então, um exemplo, assim, né, mais hipotético. Se a pessoa, ela pega um exercício e está fazendo 15 repetições com determinada carga, depois que ela começa a tomar creatina e tem aquele efeito acumulativo, ela faz mais repetições com aquela carga. Então, fazendo mais repetições, você estressa por mais tempo o músculo, gerando a questão da hipertrofia. A fibra muscular tem mais resultados. Exatamente. Que legal. E o whey, por exemplo? Tem gente que toma whey no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde, com banana, com não sei o quê. Cara, tem gente que barra de whey. Cara, se pudesse só comer whey. Como que é, doutor? Isso faz mal, faz bem, faz mal? Danilo depois complementa aí também, tá mais que estudando a nutrição. Mas, assim, o que eu vejo hoje em dia na prática, que eu não vejo tantas pessoas que já estão tão empenhadas na atividade física, é uma dieta muito hipoproteica, baixa em proteína. Nossa. Eu vejo que as pessoas têm uma dieta muito deficiente em proteína. Se você for calcular a quantidade normal, não estou falando de atleta, né, hiperproteica, não. Normoproteica, uma quantidade normal que todo mundo deveria ingerir de proteína. Quando você olha a alimentação das pessoas, não tem. Pelo menos os meus pacientes eu vejo, não. É carboidrato, que é fácil, né? Carboidrato é fácil, barato. Você vai limpar. O que você acha? Facinho, carboidrato. Então, as pessoas estão com a dieta. Tem gente que quando eu falo, nossa, mas você está diminuindo a ingesta de proteína? Não, eu só como muito carbo. Quando você vai olhar, as pessoas comem mais carboidrato. Então, você tem que ajustar essa ingesta proteica, tanto para a saúde global, né, independente, quanto quando você já está querendo uma hipertrofia, algo mais diferenciado. Não tem como fazer músculo se não tem o substrato para o músculo ser feito. Então, quando você avalia, simplesmente, sem uma avaliação nutricional complexa, quanto aquela pessoa está ingerindo de proteína, e você vê que está baixo, o ideal é adequar na dieta. Você fala, poxa, né, adequar, diminuir carboidrato, aumentar fontes proteicas, que a gente tem várias, né? Não só carnes, né, peixes, ovos, tem fontes de leguminosas que tem muita proteína, enfim, adequar a ingesta proteica. Quando a pessoa não consegue bater aquela meta, mesmo com a alimentação, você pode lançar mão de um suplemento alimentar com proteína, né, que é o whey protein. Algumas pessoas falam que é legal o whey protein também por causa da questão relação caloria e fornecimento para o músculo, né? O quanto o corpo absorve. Então, algumas pessoas gostam de colocar, para fechar essa conta da proteína, o whey protein, por causa da relação de calorias. Você não tem que comer uma picanha,
né? Você toma whey. No caso da carne vermelha, você tem os malefícios que vêm junto, né? Você- Que é a você gordura, pode- colesterol, etc. Você fecha a conta com algo que é bem saudável e muito biodisponível. O corpo pega aquilo ali muito bem e aproveita muito bem. Então, é uma vantagem. Além que é muito gostoso. Eu, particularmente, acho bem gostoso, né? Tem umas barrinhas. Então seria um mito a gente dizer que eu posso suprir as minhas capacidades proteicas com alimentação e não preciso de whey. Tá bom, você até pode, mas você vai estar absorvendo também a parte negativa de uma carne vermelha, talvez. Exato. No peixe, talvez um pouco, né, mais Se saudável. fosse peixe, você conseguir com peixe, tudo dá para ir. Mas né, tem essas questões de ponderar vantagem, desvantagem, caloria, absorção, enfim. E a sobrecarga, só o Danilo complementar, claro, mas é muito raro você ter uma sobrecarga. As quantidades de proteínas que você teria que ingerir para você sobrecarregar um rim saudável. Não estamos falando de insuficiência renal. A insuficiência renal é bem particular e bem diferente. Mas um rim saudável, a quantidade que você teria que ingerir para sobrecarregar o rim seria assim, poxa, bizarra. Então, a chance de sobrecarregar é muito pequena. Só se você estiver só comendo rios de whey protein o dia E inteiro. sem tomar água. Sem tomar água e, poxa, você teria também que bancar, né, um pote do whey. Nem daria, porque é caro, né? Nem Whey daria, protein porque é caro. pra Né? cacete. Você falha o bolso antes de falhar o rim. Então, né? Exatamente. Danilo, o cara que treina bem com você e de repente começa a tomar whey. Existe diferença? Na verdade, os caras começam a tomar whey antes de começar a treinar bem. Já começa aí. Creatina, whey, já tá fazendo... Já chega na academia, Quer professor, já comprei whey protein, já comprei creatina. Falei, tá bom, Tô e sua pronto. dieta? Você tá fazendo o básico primeiro? O que a gente fala, dá pra chegar, né, na dieta com quantidade de proteína? Dá. Só que, dependendo da pessoa que for ingerir na quantidade de proteína na dieta, ela acaba ingerindo muitas coisas, né, por fora também, né, gordura, enfim. O que eu vejo hoje na questão do whey protein é a questão dele ser mais prático. Porque... Pra vida que a gente vive, né? Do Exato. Tem uma escritório. barrinha ali de whey. É, Quer dizer, Não o cara tem tá um no- bife, não cara- tem uma não tem, picanha nem não um dá ovo. pra levar picanha. Não tem um ovo ali na minha mala. Verdade. Ia E as pegar pessoas mal, né? Eu abri começaram- o ovo aqui. as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de preconceito, né? Tinha gente que levava ovo cozido. Na academia, você pega episódio e a gente comendo dentro do vestiário. Ovo cozido. Aí você sente um cheiro de ovo. Gente, que isso? Aí você olha e tá lá no cantinho ali comendo ovo. Ô, professor, Ovinho cozido. proteína aqui. Falei, cara, aqui... Aí tá bom, né? Não, e também a gente não sabe, né? Depende. De repente a pessoa não tem condição de comprar um whey, né? Então, o ovo é bem barato, né? Então, assim, o Brasil é um país de... A gente tá aqui falando para muita gente que talvez tenha condição, mas realmente é muito doido, né? Sim. É Mas, mais assim, prático para quem consegue. A questão de você trabalhar em empresa, escritório, a pessoa tem um horário de almoço, mas depois ela não vai sair para comer, ou não vai parar para comer um lanche. Aí, às vezes, tem uma reunião marcada no horário que ela vai comer, ela vai lá e toma um shake dela, de proteína, às vezes coloca um pouquinho de carboidrato também. Mas isso tudo é questão da dieta. Né? Na dieta você consegue suprir? Existe um Consegue. preconceito, né? O cara tira aquele potão de whey da mochila. Eu tenho que fazer uma provocação com o mundo corporativo. O cara tira o potão de whey da mochila pra tomar durante o escritório. Todo mundo olha estranho pra ele, né? Mas, velho, imagina tirando o ovo da mochila, né? Ou o bife, ou a picanha, esse é pior. Ou não come nada, até pode, mas é porque é mais difícil, né? Primeiro que não pode conservar muito tempo o ovo, né? Depende, você vai ficar 5 horas na mochila. Imagina, né? Pode estragar. Eu Ou não uma sofri picanha tanto. na mochila, 5 horas. Eu não sofri tanto nessa parte de escritório, porque o escritório que eu trabalhava era de uma academia. Então era Então, o que a tranquilo, gente sem espera é que o pessoal, né? Exato. Exato. Mas seria legal que, assim, que as pessoas olhassem para os colegas que levam suplemento com um olhar bom. Quer dizer, a pessoa está cuidando da saúde, vai ficar menos tempo doente, vai produzir mais, vai ter a saúde mental, é comprovado que tem melhoria. Então, realmente, a gente tem que olhar, né, tirar essa questão aí do preconceito que nas empresas ainda existem, né? Principalmente mais antigas. Queria fazer uma provocação sobre a questão, assim, hoje em dia todo mundo gosta de usar aquelas cintas que ajustam a coluna e tal, aquilo é bom, não é? Tem aquelas cintas para emagrecer, qual o benefício e o malefício disso? Então, isso é um ponto maravilhoso para abordar. Principalmente pra mulherada, viu? Mulherada adora usar aquela cinta, assim, achando que vai afinar a cintura, né? Que estica a coluna, já fica com mais peito, né? Também. Exatamente, né? A postura dessa pessoa muda de uma hora para outra. A pessoa que não tinha autoestima nenhuma, usou a cinta já, ó, agora...
Qual é a questão da cinta? Assim como a gente comentou, nosso corpo ele é muito inteligente. Se você começa... A gente tem um músculo transverso na região do core. Ele já faz essa função. Teria que fazer, pelo menos, né? De estabilizar a coluna, dar uma postura melhor para a pessoa. Se a pessoa coloca um aparato externo para fazer o trabalho desse músculo, o que o corpo vai fazer? Ah, bom, já tem algo fazendo meu trabalho, por que eu vou manter essa musculatura aqui? Exato. Aí começa a atrofiar. Se a pessoa começa a usar por muito tempo, aí chega uma hora que tirar, ela não tem força de core. Aí começa a ter lesão, começa a ter hérnia de disco, né? Começa a passar a lesão pro quadril. Ou seja, se alguém usar uma cinta, por exemplo, na cintura, ela emagrece, mas ela perde músculo, não é tanto gordura. Seria a redução de medida mais por perda de músculo que emagrecimento. Não vai... Se a gente entende ali, a gordura de ser exprimida, ela vai ficar espremida. Ela não vai... Ela vai se espalhar diferente, vai se acomodar diferente. Exato. Ela não vai... Para eliminar, tem que ter déficit. Você tem que queimar aquela gordura ou lipoaspirar, né? Pegar e pá, arrancar dali. Então, só de você espremer ela... Se fosse assim, botar a pessoa tudo espremida, embalada e pronto. Ou a gente ia sair... Passa o leite de macarrão. Ou a gente ficar muito tempo sentado aqui também e ia ter gordura no glúteo, né? Exato. Imagina, ia sair com a bunda chata, literalmente, né? Logo que sai, fica. Tanto é que logo que tira a cinta, fica o formato. Poxa, tudo que você... O sapato marca, tudo marca, né? Mas não quer dizer que vai ficar daquele jeito para sempre. É só o tempo de reacomodar. Agora, acho que é mais para você, doutora. Questão da atividade física e alimentação. Porque existe, até para deixar claro para quem está assistindo, a questão da inflamação do corpo. Não da inflamação localizada, a inflamação sistêmica do corpo e alergias e tal, rinites, enfim. Quando você tem uma alimentação, é possível reduzir essas alergias com atividade física ou não? Vou correr mais vezes e vou ter mais rinites, por exemplo, hipotético. Até parece redundante a gente falar do benefício da atividade física, mas é global, né? Incrível. Se você faz atividade física, sim, você vai melhorar crises de rinite, tanto por melhorar a sua capacidade respiratória, quanto melhor a imunidade. Né? A gente sabe que uma pessoa sedentária, uma pessoa que faz atividade física, tem imunidade melhor e vírus, eventualmente, podem estar agravando uma situação de uma pessoa que já tem uma via aérea aí, superior, né? Inflamada. Sim. Então, você com certeza melhora. Né? A questão da alimentação tem alguns estudos relacionados à proteína do leite, né? Com maiores atividades aí de via aérea superior. Tem que estar muito bem assistido por um profissional e bem... não pode generalizar. Né? Cada falar caso assim, é um caso. Cada caso é um caso. Mas a alimentação saudável não se tem dúvida que também traz benefício, né? Você falou da imunidade, né? É interessante comentar sobre isso, porque a pessoa que faz uma maratona, por exemplo, uma atividade ou endurance ou uma ultramaratona, quando ela termina imediatamente após o término do seu exercício, ela fica com um nível de proteção, né, quase nulo, porque foi tudo gasto ali. Por isso que quando você vê na hora que você está assistindo uma prova, a primeira coisa que fazem no atleta é colocar uma blusa, né? Cobrir, né? Porque naquele momento ele está vulnerável. Mas ao mesmo tempo, em 1, 2 horas, o corpo já está bem de novo, né? É muito doido isso, né? A atleta tudo é diferente, né? Porque atleta é um esforço suprafisiológico, atleta competitivo. O atleta competitivo, ele está passando muitas vezes... triste falar do que é saudável para obter aquele resultado. Tanto é que tem lesão, cardiopatia do atleta, o coração pode se lesionar, lesões, porque ele está trabalhando com um limite físico. Está muito esticado. Então, o atleta competitivo. Então, é um outro patamar, né? A pessoa a vida é o trabalho dela, né? Está ganhando muito dinheiro com aquilo. Né? Nós somos aqui, nós estamos fazendo nossa academia. Sim, quer manter a vida saudável. Sobre uma coisa, a gente está ainda nos pontos polêmicos. Anabolizantes. Para você que já pensou em usar anabolizante, usar alguma coisa e tal. Todo mundo já pensou. Falar que não é mentira, né, gente? Porque é fácil. Resultado é fácil. Não tem resultado fácil, né? Mas, queria perguntar para você, doutora, porque agora tem esse negócio do chip da beleza, né? Que também é um certo hormônio, mas do jeito que é vendido parece que é melhor, né? Que não é ruim, que não é anabolizante. Como que é bom? Usa, não usa? Tá certo, tá errado? Como que funciona?
a gestrinona, que é colocada nos chips da beleza, que muitas vezes colocam testosterona mesmo, que é o hormônio predominantemente masculino, né? Mas a gestrinona, ele é anabolizante, inclusive considerado doping em agências de treino. Então, se você é um atleta e usa gestrinona, é doping. Então, ele tem efeito anabolizante, só tem um nome diferente, né? Não é testosterona, é gestrinona, mas tem efeito anabólico. E isso, assim, é anabolizante, né? Você tem o resultado muscular? Claro que tem, é só olhar, né? O povo está lá forte. Você tem o resultado estético muscular. O que a gente pega pesado, né, é que o prejuízo à saúde é maior do que esse benefício. Já falei, a medicina estética existe. Não é que não existe, existe, está aí. A plástica dermato fazem maravilhas, né? Mas não é com hormônio, porque com hormônio o preço não bate o preço na saúde. O preço que você vai pagar com a sua saúde não vale o benefício da beleza. Quando você faz uma cirurgia plástica, é naquele momento da cirurgia que você está ali, que é muito baixo risco, que é controlado, depois você só tem os benefícios. O uso de hormônio é a longo prazo e as consequências são a longo prazo. E isso, sim, pode sobrecarregar rim, fígado, enfim, os órgãos. Sim, depende do que, mas sobrecarrega pode lesar tudo, né? Pode ter evento cardiovascular no futuro, que o uso de anabolizantes está associado, porque são doses suprafisiológicas. A infarto, infarto, AVC, porque aumenta a viscosidade do sangue, além do aumento da massa muscular, aumento de retenção hídrica, que também sobrecarrega o coração. Enfim, se série fígado, dependendo da via de administração, se for via oral, também sobrecarrega. Gestrinona, hormônio sintético, totalmente sintético. Então, ou seja, o preço que se paga na saúde não vale a pena o benefício estético. Você quer benefício estético médico, vá a um dermato ou um plástico. Eu queria fazer uma pergunta. Não ao endócrino. Na conversa informal ou vulgar, vou chamar assim, a gente sente isso, né, quando a gente fala com algumas pessoas, a gente conhece algumas pessoas, mas eu queria perguntar para você. Isso é polêmico! Mulher que usa testosterona cria barba? Fala grosso. Com certeza. Com certeza. Não, é bom, né? Não, aumenta, engrossa a voz e não reverte, tá? Porque o pelo reverte quando você para de crescer, né? O músculo também reverte, né? Murcha de nada. Só que a voz não volta, aumento de clitóris não volta. Muitas mulheres buscam cirurgia plástica porque ficam com clitóris muito grande. Poxa, nossa, cara, isso é tão importante ser falado, né? Porque ninguém fala, né? A mulher que só quer o benefício estético, ela acaba tendo essas mudanças que ela não quer. Engrossa a voz, cai cabelo, acne, clitóris. E aí fica fazendo mega hair, fica fazendo... Exato, né? Mas para alopécia, quando cai, você pode até aumentar a mega hair, você aumenta o que tem, mas o que falhou ali não tem muito o que fazer. E o grande problema, a questão é isso, é que as pessoas não pensam nessas complicações, né? São difíceis de reverter, muitas delas. E aí você fala assim, para você ter o ganho de massa muscular, tem estudos que mostram isso muito grande. Para você ter ganho de massa muscular com a testosterona, você passa por esses efeitos colaterais. Se você usar uma dose muito baixinha que não dá efeito colateral, você também não ganha massa muscular. Então, assim, então não existe, o nível existe alguma dose segura, por exemplo? Para a mulher, de testosterona, existe uma... Ou outro hormônio que para a mulher seja melhor do que a testosterona? Não. Existe a terapia de reposição hormonal da menopausa, muito bem estabelecida, fantástica, um outro quesito. E existe o uso de testosterona gel, isso já estabelecido pelas sociedades médicas todas. Endocrinologia, sociedade Febrasgo, que trata o climatério, na mulher com transtorno do desejo sexual hipoativo, falando facilmente, libido baixa. Libido baixa, pós-menopausa, você pode manipular um gel de baixa dosagem e oferecer essa mulher como uma prova terapêutica. Isso está bem estabelecido. Mas não vai dar esses efeitos colaterais, porque a dose é muito baixa. Não vai dar nem ganho de massa e nem esses efeitos colaterais, porque a dose é baixa. Quando você chega na dose que você tem o ganho de massa muscular, você já passou por esses efeitos colaterais, todos, inclusive, efeitos relacionados a tromboembolismo, a essas complicações. Perfeito. Resumo, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Existe, eu já vou te provocar com relação ao hormônio também. Existe homem que tenha pouca testosterona? E aí que eu não estou fazendo aqui uma apologia sexual à escolha da pessoa, não é isso. É uma questão mesmo porque tem homem que também acabou de falar que pouca testosterona pode ser que caia a libido.
Existem homens que têm alguma deficiência e acontece, né? Com certeza. Existem causas genéticas e ambientais de queda de testosterona nos homens. É por isso que existe esse remédio nas farmácias para esse perfil que é muito bem indicado. Meu doutorado foi em hipogonadismo, que é essa situação de baixa testosterona em homens. E existe doença, tanto genética quanto adquirida. E a testosterona, por obesidade, por exemplo, doenças crônicas, sedentarismo, pode cair a testosterona e cai como uma luva. É um tratamento. E é maravilhoso para essas pessoas que precisam. A gente aqui, o abuso é para quem não precisa, né? Mas para a pessoa que precisa, que tem esses níveis de testosterona baixo, tem que repor, faz toda a diferença na saúde da pessoa. E o que entraria primeiro, por exemplo? Você indicaria para ele primeiro emagrecer, tentar ter a vida saudável e depois o hormônio ou iria em paralelo? Como que funciona? Emagrecimento é a base, afinal foi a causa, e às vezes você pode iniciar em paralelo para ajudar a pessoa a ter mais disposição. Se a testosterona, é verdade, porque senão ela não tem, ela nem energia para começar. Se a testosterona realmente está baixa, prejudica até a performance física, pior exames. Você repõe e ajuda a pessoa para estar treinando, para estar melhorando hábitos, e você está ajudando ela ali, às vezes até você retira a testosterona, se a pessoa realmente muda hábitos, faz atividade física. Até a atividade física aumenta também a testosterona, naturalmente. Então, mas se precisar, está indicada a reposição e ajuda muito. Então, a gente pode falar, então, mulheres, incentivem seus maridos, seus namorados, seus noivos, o seu parceiro a fazer atividade física, porque isso vai melhorar também no sexo, então, né? Porque vai ter mais libido, né? Com teoricamente. Certeza. É sistêmico, né? O corpo humano é lindo, é maravilhoso, né? Danilo, com relação por exemplo, as pessoas que você treina, assim, tem aquele cara que começa a treinar, que tem resultado muito fácil, você desconfia que ele tomou hormônio, você já sabe de cara. Tem pessoas que respondem bem mesmo sem tomar nada. Como que você percebe isso? Porque é difícil, né? Você não tem um exame. A doutora vê fácil, né? Se ela vê o exame de sangue, ela vai saber. A gente tem nem contato com esses exames, né? E quando eles fazem, eles nem mostram pra gente, né? O negócio sabe, assim, eu tenho uma genética boa, né? A desculpa é essa, né? Meu avô sem fotoreflista e tudo. Só a memória celular minha é boa. Eu sempre treinei. Você sabe só pelo movimento da pessoa que ela nunca treinou. Que tá com muita força. Pelo menos nunca treinou muito. Porque fala, não, quando eu era adolescente eu sempre fui muito ativo, sempre treinei muito, mas, pô, você não tá conseguindo fazer um agachamento. É o repertório motor que você tá falando, né? Mas a gente não fala, a gente pensa, né? E, sim, muito aluno... A gente como professor de educação física, a gente não tem ideia nenhuma, né, de questão hormonal. A gente sabe da importância, né, de estar controlado, tudo, qualquer... desconfiança que a gente tem que o aluno, de repente, está passando com um problema hormonal, está com baixa, a gente fala, procura um médico. Essa é a nossa função. Exatamente. E essa é a nossa principal função. A gente tem que entender do assunto para poder explicar para o aluno de uma forma de convencê-lo a procurar o profissional, né? Principalmente o endócrino. Não adianta a gente falar, você procura um médico, procura um endócrino. O aluno não vai. Se você explicar a importância para ele, ele vai e procura. E, sim, tem muito aluno que pergunta pra gente, você conhece alguém que aplica? Você já aplicou? Você usa? Essa conversa de corredor de academia, normal, Exatamente, né? E a gente vocês fala... são muito abordados para isso, né? Isso. Impressionante. E não deveria ser, né? Porque não é o profissional correto, né? Pra fazer isso, os dois são muito abordados para isso também, né? E a gente é a porta de entrada para eles, né? Que eles acham que a gente tem seringa no bolso ali. Entendeu? Seringa no bolso. Exatamente. Mas assim, eu nunca fui desse lado, sempre... Por promover a saúde, a doutora falou, é um caminho, muito perigoso. Né? E eu acho que realmente... Infelizmente, quem não fala que é quem está ganhando dinheiro com isso. Sim. É triste falar, mas é a realidade. Né? Quem não fala, a gente vê que é perigoso, a gente vê as consequências. E por que tem alguém que fala, besteira, não sei o quê. Tá vendendo? Tô. Né? Você vê alguém que não tá vendendo. É o famoso... o cara usa, né? Não é besteira, não sei o que lá. É o famoso conflito de interesse, né? Exato. Então, quem fala que não faz diferença tem um conflito de interesse. Perfeito. Agora, só fazer... a gente está chegando no pedaço final, mas eu queria fazer uma provocação. A questão, hoje a gente está vivendo um momento que nunca se viu na história, que é o momento de você estar nas redes sociais, isso vai gerar corte, hein? Você estar nas redes sociais e a beleza ser tão importante.
A beleza é importante para estar aqui no podcast. Desculpa, eu tô fazendo o meu melhor hoje aqui. Mas, é brincadeira, tá? Mas a gente vem para um podcast, coloca a camisa, vem arrumado, eu tô aqui, quero estar bonito para vocês. A doutora veio aqui, tá elegante também, bem arrumado e tal. O Danilo tá aqui também, veio bonito, arrumado. Hoje veio lógico esporte, porque a área dele é a parte física, também tá bonitão aqui com a gente. E isso deixa a gente ansioso e deixa a gente preocupado em estar sempre no melhor. E as pessoas estão buscando isso ao extremo. E quando você vai numa academia aqui de São Paulo, por exemplo, qualquer academia de São Paulo, você vê as pessoas assim... Eu brinquei esses dias, eu falei, caramba, não tem mulher feia aqui. Só tem mulher bonita, né? Se é natural ou se não é natural é outra história. Se é uma coisa saudável ou não é outra história. Mas as pessoas estão buscando cirurgia plástica, harmonização facial, a gente comentou aqui. Estão buscando a atividade física, talvez não só pela saúde, mas muito pela questão da estética. Quais são os limites da estética? Tem um limite da estética? E eu estou provocando isso porque realmente a gente está vivendo um momento muito diferente, que não era assim. A gente tinha um outro padrão de beleza na década de 90, um padrão de beleza na década 2000, um padrão de beleza de agora que é talvez absolutamente insustentável a longo prazo. Será que isso gera frustração? Enfim, eu queria provocá-los, porque eu sei que vocês, como profissionais que cuidam do corpo, você, doutora, né, para a mulher ficar com, a gente chama um shape legal, né? E você na parte do dia a dia. Como que é isso para vocês? Eu, particularmente, acho excelente esse ponto, mas eu acho linda a estética, a busca pela estética, quando tem um limiar de saúde. É difícil saber qual que é esse limiar, mas eu acho que o ponto é quando não prejudica a sua saúde. Quando você está fazendo algo que está prejudicando a sua saúde para atingir aquele benefício estético, aí não está legal. Quanto que está motivando... Não vejo problema algum, acho excelente. Se é um objetivo de motivação, a pessoa tem que perder peso porque está acima do peso e isso é prejudicial para ela. E aquele benefício estético de se sentir melhor com o próprio corpo está vindo, também ajuda a motivar? Por que não, né? Eu acho até bonita a pessoa. A estética é algo que a gente gosta. Igual você falou, todo mundo se arruma, a gente gosta de se ver legal, né? Agora, os grandes problemas são isso. O que você vai fazer para atingir aquilo quando começa a prejudicar a sua saúde? Não está legal. E o grande problema, as pessoas se comparam com pessoas que são diferentes. Se comparam com outras. Você, se comparar com uma modelo de 1,80 e você tem 1,50 e aí quer ficar com aquele corpo... Para quê, né? Não vai dar. Não vai dar se você não perder a sua saúde. Então, você primeiro aceitar a sua composição corporal como ela é, aquilo que se coloca lá não é real, mesmo em quem tem muito dinheiro para ter recursos estéticos, e mesmo assim ainda é manipulada a imagem. Então, quer dizer, não é real e você não consegue atingir aquilo. Então, busque sim a estética, busque olhar no espelho e estar feliz. Tá não bonita, tem problema, né? Claro. nenhum, só que não sem mudar esse limite da saúde física, né? Sem agredir o seu corpo. Aqui, quando eu falei mulheres, na verdade não é só mulheres, é homens, né? Homens também, né? E é uma coisa interessante, né, que você estava falando aqui. Bonita pra quem, né? Porque, assim, de repente, aquele estilo de menina TikToker lá e tal, não sei o quê, não é o estilo que vai atrair as pessoas que você quer estar do seu lado. De repente, é outro tipo de relacionamento que você quer na sua vida, tanto de amigos como de namorado, enfim, e tal. Então, a gente virou-se um estigma da beleza, né? Porque aquilo que é vendido nas redes sociais. E para você, Danilo, como é que você acha que é? Qual que é o limite da busca pela estética? Assim como a doutora falou, a estética ela realmente é bem-vinda, né? A pessoa ela pode começar a treinar, ter um hábito de vida saudável pensando na estética. Isso não tem problema nenhum. A questão é quando começa realmente a atropelar as coisas, né? Quer não respeitar o seu tempo de adaptação no exercício, né? Quer fazer mais do que deve. O professor orienta, faz com tanto de peso, faz tantas repetições. A pessoa acha que quanto mais fizer, melhor. Não descansa quando tem que descansar, entendeu? Começa a abusar de suplemento, acha que quanto mais proteína mandar para dentro vai ser melhor para hipertrofia, não vai. Você vai estar desperdiçando dinheiro, mas não vai ter mais hipertrofia por causa disso. Então, o problema é quando a pessoa começa a ser... As pessoas são imediatistas, né? É muito aluno que procura, não é mais para... Eu não olho, já faz acho que 1 ano que eu não escuto um aluno falando, olha, eu tenho um plano de treinamento para 1 ano. Quero daqui 1 ano, 2 anos eu estar com objetivo. Quando apareceu, era um cara do esporte, né? Queria fazer montanha. É um cara que já tem uma cabeça diferente. De repente já apanhou lá atrás, né? E sabe da importância do longo prazo, né? Em relação à saúde.
Mas a maior parte que aparece é, professor, 1 mês, você acha que eu consigo perder 10 quilos? Eu tenho umas férias Quero escalar o marcadas. Everest em 1 mês. Me exato. prepara. Aí a gente fica, mas eu faltei na aula de milagreiro na faculdade, porque eu não tive isso. Aí a gente explica, né? Você precisa passar por adaptação, tudo. E a questão do hábito. Você tem que ter o hábito de treinar. Você vai começar a treinar comigo agora, para um objetivo a curto prazo. Quando você for para a sua viagem tão sonhada, você tem que continuar depois. Você vai parar? Né? Você tem que... Por isso que a gente... Hoje, quando eu faço avaliação física com os alunos, eu não só pergunto qual é o seu objetivo. Eu pergunto o porquê do objetivo. Porque o objetivo fica bem simples. Eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, quero ter condicionamento físico. Tá? Mas por quê? O que você quer fazer com isso? Condicionamento físico para quê? Você tem alguma prova em mente que você quer fazer? Você tem alguma atividade diária que você não está se sentindo bem? Correndo atrás de ônibus, está ficando cansado? Sabe? E a parte estética, você quer ficar bonito para você, né? Você vai fazer uma sessão de foto, né? Um casamento que tá chegando. Esse ano foi o ano do casamento. Depois da pandemia. Depois da pandemia, todo mundo. Exatamente. Mulherada desesperada. Eu vou casar em setembro. Ou né? mesmo como convidada, né? Mas aquela quer tá bonita. Exatamente. E não tem problema nenhum. Desde que respeite, né? E não tente buscar atalhos, que o problema maior é isso. Sabe? E uma coisa que eu falo para as pessoas que não treinam, né? Hoje, comecem a treinar, né? Comecem a fazer atividade física, comecem a fazer exercício físico, que eu acho que a pior dor das pessoas é a dor do arrependimento. Hoje eu atendo muito aluno mais idoso, tudo que fala, cara, por que eu não comecei antes? Porque assim, vai melhorar se você começar a treinar depois? Vai ajudar. Não vai ser tão bom quando você começar a treinar agora. Mas ajuda, o exercício vai te ajudar. Mas é melhor você começar a prevenir do que você tratar. Tratar é sempre pior. Né? Então, previne. Previne que exercício físico vai te ajudar a responder melhor a qualquer tipo de doença que você tiver, venha a ter, ou até a não ter. Então, dependendo da situação. E tem um mito, né? Só para finalizar esse tema assim, tem pessoas que fazem atividade física, não necessariamente são magras por isso, elas podem ter um pouco mais de percentual de gordura, alguma coisa mais genética, e são saudáveis, né? Então, por isso que é engraçado, é interessante isso, né? A gente fala da estética e é tão complicado, né? Porque a gente cria modelos de estética linda, né? Que a gente acha nas redes sociais ou que a maioria das pessoas acha legal. Mas é linda pra quem? Será que se você for só bonito e não for interessante, será que é legal? Será que se for só bonito e não tiver conteúdo também é legal? Será que se você não souber falar com as pessoas, não tiver uma saúde mental em dia, se você não estiver bem consigo mesmo, será que isso resolve? Porque tem pessoas que já fizeram de tudo e realmente estão até tão bonitas fisicamente, mas não estão felizes, estão sempre em busca de alguma coisa que não existe. Então, eu não sou especialista aqui com vocês, mas a minha dica para as pessoas é que vocês sejam pessoas interessantes. E se for para atrás de alguma coisa estética, que seja atrás da saúde. E se contente com o melhor resultado que você conseguir para si. Aquilo que te faz bem. Dane-se o formato do seu corpo. Se tiver saudável, tá ótimo. E se não tiver saudável, procura a doutora Lorena, que ela vai te ajudar, e o Danilo vão te ajudar a ficar um pouco mais saudável, mas aí por um motivo de saúde, não por um motivo só estético. Eu queria que vocês dessem um último recado para as pessoas que estão aqui assistindo, para os nossos telespectadores, porque eles vão... eles estão... quem já está se mexendo muito bem, mas quem ainda vai se mexer, eu queria que vocês dessem um recadinho de 1 minutinho cada um para motivar essa pessoa a começar e dizer que não é tão difícil, que é possível. Danilo. Bom, então, o que eu deixo bem claro aqui, comece a fazer atividade física, né? Adequa ao seu dia a atividade, né? Se você não tem tempo para fazer a academia, troca o elevador por escada, né? Tenta aí o trabalho de bicicleta. Sei que tem pessoas que moram muito longe, pega o final de semana para fazer uma atividade. Tente aumentar o nível de gasto energético do seu dia a dia aos poucos, sem pressa, tá? O mais importante agora é você começar devagar, mas manter uma rotina, do que você começar 5 vezes na semana, dá 1 mês, você não aguenta, porque vai ficar cansado, vai ficar muito cansado Vai doer tudo. E parar. Entendeu? Então, comece devagarzinho, né? 2 vezes, semana, 3, sem se pressionar, tá? Que com certeza o resultado que você vai ter em relação a isso, você vai levar para a vida inteira.
Doutora Lorena, você manda para essa câmera aqui. Com certeza, como o Danilo falou, excelente. Ter uma meta que você consiga alcançar a curto prazo. Não começar querendo dar um passo gigante. Começa aos pouquinhos, faz o pouco. Bom inimigo do ótimo, eu falo isso sempre para os pacientes. Então é melhor começar do que você ficar, nossa, não, começa porque eu não consigo 5 vezes na semana. Poxa, começa 2, é o que você consegue? Começa, né? Vai trazer benefício, vai fazer diferença. E aos pouquinhos, de acordo com o que vai conseguindo, vai mudando. E é remédio para a vida inteira. Eu falo, a atividade física é remédio para tudo, todas as doenças. A gente falou aqui de intestino, saúde mental, sono, todos os benefícios, colesterol, glicemia, enfim, vale a pena começar. Perfeito. Doutora Lorena, quem quiser procurar a senhora, quiser marcar uma consulta ou quiser te seguir nas redes sociais, como é que ela te encontra? Instagram, doutoralorena.endócrino. Temos também, eu tenho o meu site, www.endocrino.com. E lá tem todos os links para marcar uma consulta. Tanto no Instagram, na bio, quanto no site. drlorena.endócrino no Instagram. E o endócrino.com também é o seu site. Olha que tá fácil, gente. Tá muito fácil. Legal, endócrino.com, tá fácil. Endócrino.com. Agora, no Instagram, dra.lorenaendócrino. Doutora. Doutora, tem o A na frente, burro, né? Quase falou isso. Pode Lorena Endócrino. Porque eu pensando, doutora. Eu gosto de inteligência limitada lá do apresentador e falar que sempre o apresentador é o que tem menos inteligência, mais limitada. É o meu caso. Então, DRA-Lorena.endócrino, você vai encontrar as dicas da doutora Lorena. E se está começando, quer fazer um check-up, quer conhecer a sua saúde como está hoje, até para poder comparar no futuro, marca uma consulta que é bem legal. Danilo, quem quiser treinar com você e sua equipe, onde te acha? Onde é que você e sua equipe dão treino? Até porque, de repente, alguém está em outro estado, aqui de repente não dá, né? Mas como é que te acha e onde que você dá treino hoje? O melhor lugar para achar é o Instagram. O Instagram é o único, tá? É o Dedan Personal. É o D mudo, né? Dan, né? Personal. Danilo, D-A-N. Isso, D-A-N, Personal. Esse é o meu Instagram. E hoje a minha assessoria ela fica localizada mais ali no Escadão da Sumaré e na Praça Pan-Americana. Então, qualquer dúvida que tiver, é só mandar um direct ali no Instagram que a gente te dá um jeito. O pessoal que for de outro estado tem treino online também. Então, isso aí, você pode ter certeza que a gente dá um jeito de você começar a fazer exercício. Consulta online e treino online. Exatamente. Tem tudo online. Não tem desculpa mais. O acompanhamento existe, né? É isso aí. Sim. Então é isso. Queria agradecer muito a sua audiência. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Vindo desse feriado, aproveita, renova a sua vida, faça seu esporte, coloque sua saúde em dia, faça sua poupança de saúde, como a doutora Lorena falou e como o Danilo também falou aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível esse episódio, um dos que eu mais gostei, inclusive, porque é um tema tão importante. A gente fala de tudo e não fala do que é mais importante, né? Que é o nerd da vida. Então, muito obrigado. Curta, compartilha, comenta, coloca o sininho da notificação no canal e obrigado de novo pela sua audiência. Um beijo no coração e um ótimo término de semana para você.